Bem-vindo, bem-vinda ao vídeo dos 7 passos. Pegue um papel, uma caneta, anote cada um dos passos, porque esses 7 passos levaram 121 pessoas acima dos 900 pontos na redação do Enem de 2019. Vou repetir, 121 pessoas usaram esse método, aplicaram os 7 passos na sua redação e no Enem de 2019 alcançaram uma nota de 900 ou mais, 900, 920, 980, 960. Tá? Pessoas de todos os tipos, de diferentes partes do Brasil, gente que tinha tirado 300 no último Enem e passou para 920. Isso muito me orgulha, é uma grande felicidade poder compartilhar essa informação com vocês, são fatos, são dados, né? Todas essas pessoas declaradamente manifestaram que usaram os 7 passos, tá? Eu não estou contabilizando pessoas que assistiram lá uma aula minha e pegaram umas dicas, são só pessoas que disseram, Felipe, eu usei a metodologia dos 7 passos, tá? Eu comecei a virtualizar o meu trabalho há pouco tempo, não faz nem um ano, né? E é muito gratificante poder alcançar esse número, tá? E eu quero agora, no próximo Enem, alcançar mais gente, que mais pessoas usem os 7 passos e tirem 900 ou mais na redação, tá bem? E esse vídeo é parte disso. Muito bem. Antes da gente entrar nos 7 passos propriamente ditos, tem uma coisa que eu chamo de passo zero, que são alguns pressupostos, tá? Que você vai precisar alimentar em você para os 7 passos sentarem, né? Para eles frutificarem, tá? O que seria esse passo zero? Seriam algumas crenças mitológicas que se tem sobre redação. Por exemplo, precisamos usar palavras super difíceis. Isso é mito. Precisamos de um repertório cultural super diferenciado para tirar uma nota alta. É um mito. Precisamos começar a redação com um contexto histórico interessante. Isso é mito. Tá? Todas essas obrigações são invenções, e eu não estou aqui responsabilizando uma ou outra pessoa, mas são mitos que se reproduzem, né? E as pessoas acreditam sem se questionar e sem trabalhar com evidências. Os 7 passos e as 121 pessoas que tiraram acima de 900 são evidências. Tá? E essa ideia de usar palavras difíceis e ter repertório cultural vasto são crenças, né, que eu acho que muito mais aprisionam vocês numa forma tradicional e pouco eficiente. E pouco democrática também de fazer redação. Parece que só vai bem na redação quem tem isso ou aquilo, e não é assim. Isso revela um desconhecimento sobre o gênero redação de vestibular. É um texto simples, muito curto, que nós temos 1 hora para fazer, sobre um tema surpresa. O que esse texto mede não é exatamente quantidade de conhecimento sobre aquele assunto que a gente tem, mas a nossa capacidade de montar um texto estruturado. E os 7 passos são um atalho para você, sem ter muito conhecimento prévio, sem ser um gênio da escrita, conseguir fazer um texto que coloque você para dentro da faculdade. Né? Vamos lembrar que apenas 2% dos candidatos passa de 900 na redação do Enem. A cada 100 alunos que fazem o Enem, apenas 2 vão passar de 900. E eu quero que você esteja entre esses 2 e os 7 passos são um atalho para isso. Tudo bem? Então isso tem que estar claro, assim, os 7 passos são uma teoria que já mudaram a vida de muita gente e que vão na contramão da mitologia tradicional das redações, né? Felipe, tu tá me dizendo que eu não preciso ter repertório cultural. Não, não é isso. Né? Inclusive o repertório cultural está dentro dos 7 passos, mas essa ideia de um repertório filosófico vasto, que no tema do lixo eu tenho que ter uma frase para o lixo, no tema da intolerância religiosa eu tenho que ter uma frase do filósofo, não é assim, tá? Não é assim, beleza? Muito bem. Se eu estou falando meio baixo, não reparem, é que enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Gabi está dormindo, não quero acordá-la.
Vamos aos 7 passos? Prontos? E é isso aí mesmo. Eu falei 5 minutos porque eu preciso de engajamento. A pessoa tem que vir até aqui, né? Dizem que mais de 80% das pessoas não passa dos 15 segundos no vídeo. Bom, então, se 100 pessoas começaram a ver esse vídeo, 80 ficaram lá para trás e você veio até aqui. E é você que merece ouvir os 7 passos. Muito bem, são 7. Esses 7 passos não são dicas para você estudar ao longo do ano. Os 7 passos são o que você vai fazer quando abrir a prova do Enem. É isso. Ou quando você abrir um tema de redação para escrever, o que você faz? Né? Como fazer? Eu vejo que a redação às vezes é um terreno de proibições. Não faça isso, não faça aquilo. Os 7 passos é o como fazer. E de novo, né, uma coisa importante de frisar é os 7 passos eles não são um modelo de redação pronta. Eles são uma forma de raciocinar. Tanto que cada vez que eu os explico, eu dou uma adaptada, eu redescubro certas coisas que estão ali por trás. Cada vez que eu explico para um aluno diferente, eu explico de formas diferentes, 7 passos são dinâmicos e são uma criação minha. É importante frisar isso, né? Eu criei essa metodologia, combinados, né? Obviamente eu não estou aqui dizendo que eu criei que o aluno tem que fazer proposta de intervenção. Isso é uma exigência do edital, né? Mas a forma como cada um dos passos se sequencia formando 7, essa metodologia é minha, tá? Muito bem. Papel e caneta na mão. Estamos chegando ao minuto 7 deste vídeo e sendo destino ou não, é no minuto 7 que eu vou começar a explicar os 7 passos, tá? Muito bem, vamos lá. Passo número 1. Decorar o tema. Decorar o tema. Você abriu, decorou aquela frase. É só isso. Só isso. É muito importante decorar o tema porque a cada frase que a gente for escrever na redação, a gente tem que retomar o tema que já está decorado em nós. Se a gente escreve uma frase que não está conectada com o tema, 2, 3, a gente apaga essas 3 e retoma o raciocínio. Porque fugir do tema é tirar 0. O tema só vai estar explícito no texto porque está registrado em nós. Decorar as exatas palavras do tema. O tema do Enem 2019 não era cinema, era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Como é que você sabe se você decorou? Enquanto você não consegue reproduzir as exatas palavras do tema sem ter contato visual, ele não foi decorado. Decorar é um verbo que vem da palavra coração. Saber decora é saber de coração. Tanto que saber de cor em inglês é know by heart e know by heart, né? Coração. Saber diretamente do coração. Decora. Nada pode ser mais objetivo do que essa dica. É o passo, né? Não é uma dica, é um passo. Decorou o tema. Passo número 1. Primeira coisa que vai fazer. Pode ler o texto de apoio, pode se alimentar de ideias, mas as palavras exatas do tema têm que ser decoradas, porque elas vão ter que aparecer na introdução. O corretor, quando lê a nossa introdução, tem que bater os olhos nas palavras do tema e registrar. Essa pessoa abordou o tema. Decorou o tema. Passo número 1. Passo número 2. Associa o tema a uma causa e a uma consequência. Por que causa e consequência? Porque o tema do Enem sempre vai ser uma problemática social e, como toda problemática, ele tem causas e consequências. A gente vai escolher uma causa e uma consequência. Esse é o passo 2. Para dar um exemplo. Qual era o tema do Enem 2019? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Decorei. Qual seria, vamos para o passo 2, qual seria uma causa para a falta de democratização? O que causa essa falta de democratização pode ser a elitização do cinema. E essa elitização se expressa nos altos preços de ingresso ou no fato de que as salas de cinema, em sua maioria, estão em centros urbanos. Isso é uma causa. Uma consequência para a falta de democratização é a falta de acesso à cultura. Quando o cinema não é democratizado, o acesso a essa expressão cultural não é democratizado. Esse é o passo 2. Decorei o tema no passo 1, associei uma causa e uma consequência. Passo 3. Planejo o desenvolvimento 1.
focado na causa, e o desenvolvimento 2 focado na consequência. Vê se o texto já está nascendo na tua cabeça. Na introdução, eu apresento o tema. É realidade no Brasil uma falta de democratização do acesso ao cinema. Isso tem como causa a elitização do cinema brasileiro e tem como consequência a falta de acesso a essa expressão cultural. No desenvolvimento 1, eu vou falar da elitização, dos altos preços dos ingressos, de como as salas de cinema estão em zonas geralmente centrais ou elitizadas das cidades. E na consequência eu vou falar da falta de acesso à cultura, da falta de democratização dessa expressão cultural e de como isso tem como consequência o não respeito aos direitos das pessoas. Os 3 passos, eles modelam o texto. Eles regularizam a nossa escrita, porque a gente tende a pensar 1000 coisas. Menos é mais. Às vezes a redação fica melhor quanto menos a gente escreve. Tem aluno meu que fez redação de 20 linhas, com letra grande, e tirou acima de 900. Beleza? Esses são os 3 primeiros passos. Decorou o tema, segundo passo, associou uma causa e uma consequência, planejou o texto. E aí, vê se você vai comigo. Se a gente focou num problema no D1, no outro problema no D2, para quem não está familiarizado, o primeiro parágrafo é a introdução, o segundo é o desenvolvimento 1, o terceiro é o desenvolvimento 2. Os nomes dos parágrafos já são bem didáticos. Eu introduzo o tema prometendo 2 abordagens, desenvolvo uma, desenvolvo outra e a minha intervenção social vai resolver as 2. Se eu foquei na elitização do cinema e na falta de acesso à cultura como consequência dessa elitização, vou fazer uma intervenção para diminuir essa elitização e outra intervenção dizendo da importância da democratização dessa expressão cultural. O 4º passo é começar a escrever. Você começa a escrever depois do texto modelado, planejado. Isso está previsto no edital do Enem. Eles têm que perceber que o texto foi pensado antes de ser escrito. O corretor vai buscar isso. O corretor vai ver se você prometeu 2 tópicos na introdução e desenvolveu os 2. Por isso que os 7 passos funcionam tão bem, porque são uma maneira simples de traduzir aquilo que dá pontos. Por isso que pessoas saem de 300 para 900, às vezes elas nem entendem o que aconteceu. Elas fizeram o que eu mandei. Ficou um pouco egocêntrica essa parte, mas eu não vou cortar. Até porque eu não tenho ferramentas de edição para isso. O 4º passo é começar a escrever, porque nos 3 primeiros passos o texto nasceu na gente, e uma vez que nasceu na gente, agora vai para o papel. Tudo bem? Não sei muito bem porque eu fiz esse sinal. Tudo certo? Ó, é 4, agora é o 4º passo. O 4º passo é começar a escrever, com palavras simples. Você não vai usar palavras que vocês não conhecem. Vocês começam a usar palavras que não conhecem, vai dar rebuliço, vai dar confusão. O 4º passo é começar a escrever com frases curtas. Curtas quanto? Chegou a 2 linhas e meia, tem que ter um ponto final. Não passa mais de 2 linhas e meia sem colocar um ponto final, porque esse ponto final vai mantendo a expressividade na rédea curta. E aí fica mais difícil da gente fazer frases desgovernadas. 4º passo, começou a escrever com frases curtas e palavras simples, e no 5º passo é os conectivos. Esse 5º passo ele tem 2 partes. A primeira é, a cada ponto final usa um nexo, usa um conectivo, um conector, uma conjunção. Tem conectivos que funcionam em basicamente qualquer momento, assim, por exemplo, nesse sentido, nessa conjuntura. Não é plena a democratização do acesso ao cinema. Nesse contexto, percebemos como causa X e como consequência Y. Pum, está feita a introdução. O 5º passo é o conectivo. É muito importante colocar sempre um conectivo específico no início do D1 e um conectivo específico no início do D2. Isso o corretor vai buscar. No início do D1, a gente tem que colocar inicialmente ou em primeira análise, algum conectivo que marque o início do desenvolvimento dos argumentos. E no início do D2 tem que usar um além disso, ademais. Então, vê se o texto está formando na tua cabeça. Introdução, apresentou o tema. Prometeu uma causa, prometeu uma consequência. Chega no desenvolvimento. Inicialmente, eu vou desenvolver o primeiro tópico que eu apresentei ali em cima. Chega no desenvolvimento 2. Além disso, eu vou desenvolver o segundo tópico que eu apresentei ali em cima. Perfeito?
decorou o tema, relacionou uma causa e uma consequência, só uma causa e só uma consequência, planejou os parágrafos a partir disso, começou a escrever com frases curtas e palavras simples, usou conectivos. Passo 6, repertório cultural. O seu repertório cultural tem que estar no desenvolvimento, isso é importante, porque ali vai ser um parágrafo maior que você vai ter espaço para explicar esse repertório. Tem várias opções de repertório. Não, percebam que eu não estou excluindo o repertório da redação, só estou colocando ele no seu devido lugar, que é o 6º passo. Não é a primeira coisa que você tem que pensar, porque não adianta ter um repertório bom se não está conectado ao texto. Não adianta ter um repertório bom se não abordou o tema, né? O repertório que eu vou deixar aqui para vocês é o repertório da Constituição Federal, né? No seu artigo 1º, a Constituição Federal prevê como um dos seus fundamentos a cidadania. E todo problema social sempre afeta a cidadania. Sempre. Sempre. Então, a gente não está falando que a falta de democratização do acesso ao cinema prejudica o acesso, prejudica o contato com uma certa expressão cultural. Isso afeta o que das pessoas? Em essência, a sua cidadania. E isso acaba ferindo um fundamento constitucional previsto no artigo 1º, a cidadania. O acesso à cultura sempre é um problema social, os temas do Enem, isso sempre afeta a cidadania. Enem 2016, intolerância religiosa. Quando a gente é intolerante religiosamente, a gente não ataca a cidadania das pessoas? Sim. Enem 2018, que era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Quando se manipula o comportamento de alguém, o que essa pessoa está tendo afetada? Sua cidadania, sua integridade, sua capacidade de se autodeliberar. Então, está aqui um repertório para vocês usarem. Artigo 1º da Constituição Federal prevê como um fundamento de uma sociedade democrática, que é um projeto de sociedade que a gente tem, que a gente respeita, a cidadania. Tá aí, repertório cultural. Repertório cultural é qualquer conhecimento fora do tema que você use no seu texto. Tranquilo, né? 7º e último passo, a proposta de intervenção. Se você vai usar ministério X, ministério Y, ministério existe, não existe, vocês não tem que ficar, vocês não são políticos, pessoal. Vocês têm que fazer uma proposta de intervenção que tenha agente, ação, meio e finalidade e que se conecte com os problemas. Então, se, por exemplo, o cinema está muito elitizado, eu posso botar que cabe ao poder público promover sessões de cinema gratuitas por meio de sessões que estejam em áreas não centrais da cidade, para que a elitização do cinema reduza. Cabe a alguém fazer alguma coisa por meio de uma estratégia para que se alcance algum fim. 2 propostas de intervenção. Existe a opção de fazer uma só, existe, né? Mas quando a gente pega as redações acima de 900, a imensa maioria tem 2 propostas de intervenção, ambas com agente, ação, meio e finalidade. E para fechar o texto e fechar o passo 7, é bom a gente colocar um 5º elemento na proposta de intervenção, que é tipo a consequência. Assim. Dessa forma, teremos um cinema mais democrático e um acesso à cultura mais amplo. Vê se você consegue visualizar os 7 passos. Abriu a prova de redação, decorou o tema, decorou. Associou uma causa e uma consequência. Planejou o parágrafo a partir disso. O texto está desenhado na gente. Começa a escrever o texto com frases curtas e palavras simples. Usa conectivos nos lugares certos. Coloca um repertório associado a uma lógica. E faz uma proposta de intervenção completa. Fechou? Esses são os 7 passos que levaram 121 pessoas acima dos 900 no Enem 2019. Eu quero saber se a gente consegue aumentar esse número no Enem 2020. Se você vê até aqui, comenta aí, vê se ficou claro. Manda alguma dúvida, se não ficou, eu posso responder, tá? E compartilha com todo mundo, todas as pessoas. Os 5 milhões de candidatos do Enem merecem assistir esse vídeo. Compartilha aí, manda para todo mundo. Tamo junto, um abraço. Curte meu canal, segue, não se curte o canal, segue o canal, não sei, se inscreve, sei lá, segue no Instagram, vem comigo, que é nóis.